Ela devolveu a chave do nosso apartamento e o anel de noivado, com a mesma expressão vazia de quem recusa um copo de água em um restaurante. Sem gritos, sem lágrimas, sem o menor sinal de hesitação. Eu estava terminando de passar um café, a água ainda fervendo no bule, quando ela colocou o metal dourado em cima da mesa de vidro e disse que olhar para mim havia se tornado um esforço exaustivo. Foram essas exatas palavras, um esforço exaustivo. Eu fiquei parado segurando o filtro de papel, esperando que ela dissesse que era uma piada de mau gosto, mas os olhos dela estavam opacos, distantes, como se ela já estivesse vivendo em outro ano, em outra vida. Eu não levantei a voz. A minha profissão não permite pânico. Como controlador de tráfego aéreo, eu passo meus dias organizando o caos, garantindo que dezenas de toneladas de metal não colidam no céu. Quando a emergência acontece, você não grita, você executa o protocolo. E foi o que eu fiz. Eu apenas assenti devagar, deixei o filtro de café na pia, fui até o quarto e comecei a colocar minhas roupas em uma mala de lona. Dobrei cada camisa de forma metódica, peguei meus documentos, meu fone de ouvido de aviação e uma jaqueta de couro velha. Eu não fiz perguntas porque a postura dela já era a resposta completa. Ela queria que eu desaparecesse, e eu sou excelente em seguir rotas de evasão. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um relato tenso aqui no canal. Antes de mergulharmos fundo dessa loucura que virou a vida desse cara, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. Eu adoro saber até onde nossas vozes chegam e conhecer um pouco de vocês. Agora, voltando para aquele momento no apartamento, com a mala pronta e o som da chuva batendo na janela. Passei por ela na sala de estar a caminho da porta. Ela estava sentada no sofá, com o celular na mão, rolando alguma rede social, como se eu fosse apenas um prestador de serviço que tinha acabado de consertar o encanamento e estava indo embora. O barulho da fechadura batendo atrás de mim soou como o fim definitivo de um longo erro. Desci até a garagem, joguei a mala no banco do carona do meu carro e liguei o motor. A chuva em São Paulo estava pesada, transformando os faróis dos outros carros em borrões vermelhos e amarelos no para-brisa. Eu não tinha para onde ir naquela noite, então dirigi para o sul. Apenas peguei a rodovia e acelerei, mantendo os olhos na faixa branca contínua. Dirigi por horas a fio, ouvindo apenas o som dos pneus no asfalto molhado e o limpador de para-brisa trabalhando freneticamente. O sol começou a nascer quando eu cruzei a fronteira do estado, revelando uma paisagem cinzenta, fria e tomada por uma neblina espessa. Eu continuei até chegar a uma cidade costeira no extremo sul, um lugar pequeno e engolido pelo vento do oceano, com cheiro permanente de sal e peixe cru. Era o fim da linha, o lugar perfeito para um radar desligado. Parei o carro em frente a um armazém de barcos que tinha uma placa de aluga-se pendurada em uma casa de madeira nos fundos. O dono, um senhor chamado Elias, de pele enrugada pelo sol e mãos grossas de pescador, me entregou as chaves sem pedir muitas referências. Ele olhou para minha placa de outro estado, olhou para o meu rosto cansado e apenas disse que o aluguel vencia no dia 5 e que eu não deveria deixar comida fora da geladeira por causa das gaivotas. A casa era minúscula, tinha cheiro de mofo e maresia, o piso de madeira rangia a cada passo e as janelas tremiam quando o vento batia forte. Mas era silenciosa, um silêncio denso, pesado, que preenchia os ouvidos. Naquela mesma semana, consegui uma transferência de emergência para o pequeno aeroporto regional da cidade. Era uma pista curta, que recebia no máximo 2 voos comerciais por dia, e alguns monomotores de empresários locais. A torre de controle era antiga, com equipamentos que eu não via desde o meu treinamento básico, mas o trabalho era o mesmo: monitorar, orientar, manter a distância segura. O turno da noite era o meu favorito. Eu ficava sozinho na torre, com uma caneca de café amargo, olhando para a tela escura do radar, onde um único ponto verde pulsava a cada 10 minutos.
Era paz absoluta. Ninguém me cobrava nada. Ninguém me olhava com exaustão. O único contato humano real que eu mantinha era com a dona do pequeno quiosque de café perto do cais, uma mulher chamada Helena. Ela tinha o cabelo preso em um coque bagunçado e passava os dias organizando caixas de iscas e servindo café coado para os pescadores que saíam de madrugada. Eu parava lá antes de ir para a torre. Ela raramente falava muito, apenas empurrava o copo térmico na minha direção e comentava sobre a maré. Uma manhã, enquanto eu pegava o troco, ela apontou para as minhas olheiras e disse que eu parecia alguém que estava fugindo de uma tempestade, mas que tinha esquecido de tirar a roupa molhada. Eu dei um sorriso fraco e não respondi. Ela não insistiu. Era o tipo de respeito amargo que as pessoas daquela cidade tinham umas pelas outras. O ar daquela cidade era pesado, mas eu finalmente conseguia respirar. A rotina se tornou o meu escudo. Acordar, ouvir o vento bater nas telhas, ir até o cais, pegar o café com a Helena, subir na torre, observar os pontos verdes na tela preta, voltar para casa. A solidão não era um vazio, era uma estrutura sólida de concreto que eu estava construindo ao meu redor. Eu acreditava que o corte havia sido limpo. Eu acreditava que ela tinha conseguido exatamente o que queria. A casa grande em São Paulo, o silêncio sem a minha presença, a liberdade de não precisar fazer esforço algum. Mas o controle é uma ilusão muito frágil. A primeira rachadura nessa parede de concreto aconteceu em uma terça-feira. Eu tinha acabado de sair de um turno particularmente longo por causa de uma neblina severa que fechou a pista. Eu estava exausto, com os olhos ardendo de olhar para o monitor. Estacionei o carro na frente da minha casa de madeira, destranquei a porta da frente e entrei. O ar lá dentro estava gelado, muito gelado. O vento lá fora estava forte, mas a casa costumava reter um pouco do calor do dia. Eu caminhei até a sala e olhei para o controle do ar-condicionado na parede. Ele estava ligado, 17 graus. Senti meu estômago despencar. O sangue sumiu do meu rosto e minhas mãos ficaram subitamente frias. Eu nunca ligo o ar-condicionado no frio. Eu odeio o barulho do motor daquele aparelho velho. A última pessoa que exigiu o ar-condicionado em 17 graus constantes, não importava o clima lá fora, era ela. Eu fiquei parado no meio da sala, ouvindo o zumbido do vento lá fora e o sopro gelado do aparelho lá dentro. Revistei a casa inteira. Abri as portas dos armários, olhei debaixo da cama rangente, verifiquei a tranca da porta dos fundos. Tudo estava intacto. Nenhuma janela forçada, nada fora do lugar. Tentei me convencer de que houve uma queda de energia e o aparelho reiniciou na configuração de fábrica. Era a explicação lógica. O protocolo de segurança dizia que se não há ameaça visível, você não declara emergência. Desliguei o aparelho e fui dormir com um cobertor pesado sobre a cabeça. O turno seguinte foi tenso. Eu não conseguia focar na tela do radar. Qualquer interferência no rádio me fazia contrair os músculos dos ombros. Eu respondia aos pilotos com uma voz mecânica, mas minha mente estava presa nos 18 graus daquela sala. Quando o turno acabou e o sol começou a clarear a neblina, eu dirigi de volta para casa, observando o retrovisor a cada 2 segundos. Nenhum carro me seguia, apenas a estrada vazia e úmida. Cheguei em casa e fui direto para a cozinha fazer um chá. Abri a geladeira para pegar a garrafa de água e congelei. Na prateleira do meio, que eu costumava deixar vazia, havia uma pequena caixa de papelão branco. A caixa de uma confeitaria específica, muito específica, do bairro onde morávamos em São Paulo. Minha respiração ficou curta. Meus dedos tremiam quando eu puxei a caixa e abri a tampa. Lá dentro, perfeitamente alinhados, estavam 3 macarons de pistache, o doce favorito dela, o doce que ela comprava toda sexta-feira depois do trabalho. Não havia bilhete, não havia explicação de como aquilo tinha ido parar dentro da minha geladeira trancada, em uma casa trancada, em uma cidade isolada a centenas de quilômetros de distância do nosso antigo apartamento.
Peguei a caixa e joguei direto na lixeira do lado de fora da casa, afundando-a no meio do lixo orgânico. Voltei para dentro, tranquei todas as portas, verifiquei os trincos das janelas e sentei no chão da sala, com as costas contra a parede. Alguém tinha a chave. Alguém estava entrando no meu espaço enquanto eu organizava o espaço aéreo dos outros. O terror absoluto de não ter um lugar seguro começou a me sufocar. Ela não estava tentando me reconquistar. Ela não estava mandando mensagens pedindo perdão. Isso era uma invasão calculada, clínica e silenciosa. Era como se ela quisesse provar que, não importava para onde eu fugisse, o perímetro da minha vida ainda pertencia a ela. Naquela mesma tarde, antes do próximo turno, eu dirigi até uma loja de ferragens no centro da cidade. Comprei 3 fechaduras novas de alta segurança, um conjunto de sensores magnéticos para janelas e uma câmera de vigilância que gravava na nuvem. Passei horas instalando tudo. Cada parafuso que eu apertava na madeira velha da porta parecia um grito de socorro mudo. Quando terminei, testei a câmera pelo aplicativo do celular. A imagem mostrava a sala vazia, silenciosa. Saí para o trabalho com o peito apertado, mas com a falsa sensação de que eu havia retomado o controle do radar. O rádio da torre chiou por volta das 3 da madrugada. O espaço aéreo estava completamente vazio. O aeroporto estava fechado até às 6 da manhã. Não havia voos programados. Não havia manutenção na pista. Apenas eu e o vento. Eu apertei o botão do fone de ouvido, aguardando a comunicação de algum voo militar não programado ou um monomotor em apuros. Torre, aqui é o controle, na escuta. Silêncio. Apenas o chiado estático da frequência. Controle de aproximação, favor identificar. O chiado continuou por mais alguns segundos, e então eu ouvi. Não era uma voz. Era o som metálico e seco de um isqueiro Zippo abrindo e fechando. Clac, 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 clac. O ritmo exato, a pausa exata que ela fazia quando estava nervosa e brincava com o isqueiro velho do pai dela. Ela não fumava. Ela apenas abria e fechava aquela tampa metálica obsessivamente. O som ecoou direto no meu fone de ouvido, preenchendo a minha cabeça. Plac, clac. E então a transmissão foi cortada. A estática retornou. Eu arranquei o fone da cabeça e o joguei na mesa. Meu coração batia tão forte que eu sentia pulsação na base do meu pescoço. Olhei para a tela do radar. Nada. Olhei pelas janelas panorâmicas da torre, vasculhando a escuridão do estacionamento e da pista de pouso. As luzes de sinalização brilhavam na neblina, mas não havia movimento algum. Como ela conseguiu acessar a frequência de rádio do aeroporto? Isso exigia equipamento específico, proximidade. Ela estava ali. Ela estava respirando o mesmo ar úmido e salgado que eu. Ela me via, mas eu não conseguia vê-la. A inversão de papéis era cruel. Eu, o homem treinado para ver tudo no horizonte, estava completamente cego no chão. Quando o sol nasceu, eu desci da torre, sentindo como se tivesse areia nos olhos. Fui até o estacionamento vazio, o vento cortando meu rosto, e caminhei até o meu carro. Destranquei com o controle remoto, ouvi o barulho das travas, abri a porta do motorista e tentei entrar. Meu joelho bateu violentamente contra a parte inferior do volante. O impacto me jogou para trás. Eu fiquei em pé, esfregando o osso latejante, e olhei para o interior do carro. O banco do motorista estava puxado quase totalmente para a frente. O encosto estava reto, rígido. O espelho retrovisor interno estava inclinado para baixo. Eu tenho 1,85 m. Ela tem 1,60 m. O carro não apenas foi invadido, ele foi fisicamente moldado para o corpo dela. Alguém tinha aberto a porta sem forçar a fechadura, entrado, sentado no meu lugar e ajustado cada milímetro do assento para provar um ponto. Para mostrar que o meu espaço de fuga era, na verdade, o banco de passageiro da loucura dela. Bati a porta do carro com toda a minha força.
o som estalando no estacionamento vazio como um tiro. Eu não podia mais tratar isso como um problema meteorológico passageiro. O protocolo tinha que mudar. Se você tem uma aeronave não identificada violando seu espaço e agindo de forma hostil, você não a ignora, você a intercepta. Deixei o meu carro no aeroporto e fui caminhando até o centro da cidade. Entrei em uma oficina mecânica escura e cheirando a óleo queimado e café velho. O dono era um cara chamado Vicente, que eu conhecia apenas de vista, porque ele também frequentava o quiosque da Helena. Vicente era ex-militar, trabalhava em silêncio e consertava desde motores de trator até sistemas elétricos complexos de lanchas apreendidas. Fui direto ao ponto. Falei que alguém estava invadindo o meu carro trancado e que precisava saber como estavam fazendo isso, sem disparar o alarme original de fábrica. Ele limpou as mãos em uma estopa suja, me olhou de cima a baixo e mandou eu trazer o carro até a oficina. Voltei, busquei o carro e coloquei no elevador hidráulico dele. Vicente não fez perguntas sobre quem ou porquê. Ele apenas pegou uma lanterna potente e um painel de diagnóstico eletrônico. Ele passou 2 horas desmontando o acabamento do painel, os forros das portas e a caixa de fusíveis sob o volante. Eu observava cada movimento dele, fumando um cigarro atrás do outro, o estômago embrulhado. Finalmente, Vicente desligou a lanterna e soltou um assobio baixo. Ele enfiou a mão por trás do módulo do rádio e puxou um emaranhado de fios pretos. Conectado aos fios, havia um pequeno aparelho preto, não maior que uma caixa de fósforos, com uma luz vermelha minúscula piscando de forma intermitente. Ele jogou o aparelho na bancada de metal. O barulho ecoou na oficina. Isso não é um rastreador barato que você compra na internet, ele disse com a voz áspera. Isso é um módulo de clonagem de sinal com GPS integrado. Está ligado direto na rede elétrica do carro. Alguém instalou isso lendo a porta de diagnóstico. Essa coisa não só diz onde você está em tempo real, mas copia o código contínuo da sua chave toda vez que você aperta o botão. Quem quer que tenha colocado isso aí pode abrir o seu carro de longe, ligar o motor e fechar de novo sem você nunca saber. É equipamento profissional, coisa muito cara. A garganta secou de uma vez. Ela não era uma espiã. Ela não tinha essas habilidades, mas ela tinha muito dinheiro, contatos em escritórios de advocacia que lidavam com investigações corporativas e um ego que não aceitava ser deixado para trás. Ela contratou alguém para instalar, ou ela mesma trouxe a tecnologia e seguiu as instruções. A imagem dela, com um casaco caro, enfiando as mãos no painel do meu carro em uma madrugada escura no sul do país, era grotesca e assustadora. Vicente perguntou se eu queria que ele destruísse o aparelho. Eu encarei a pequena luz vermelha piscando compassadamente. Era como radar, um ponto de sinalização. Não, eu respondi. Tira ele do meu carro, mas não desconecta a bateria do módulo. Eu vou levar comigo. Naquela tarde, eu mudei as regras do jogo. Ela queria brincar de controle de tráfego. Ela queria manipular as coordenadas. Então eu daria a ela uma rota falsa. Fui até uma locadora de veículos na cidade vizinha, paguei em dinheiro por um carro popular completamente anônimo e deixei estacionado a alguns quarteirões de distância. Peguei o módulo de rastreamento com a bateria adaptada pelo Vicente e o coloquei no porta-luvas do meu carro original. Passei o dia agindo normalmente. Fui trabalhar na torre, tomei meu café, fiz minhas anotações no livro de registros. Mas minha mente estava calculando a trajetória de colisão. Quando meu turno terminou, eu não fui para casa. Dirigi o meu carro original até a zona portuária abandonada da cidade. Era um labirinto de contêineres enferrujados, docas de madeira apodrecida e galpões vazios, onde os guindastes antigos erguiam-se como esqueletos de aço contra o céu cinza. Parei o carro no meio de um beco sem saída, formado por pilhas de contêineres. Desliguei o motor, deixei o rastreador lá dentro e saí a pé. Caminhei alguns quarteirões até onde havia deixado o carro alugado. Entrei e dirigi de volta para os contêineres, mas estacionei no alto de uma pequena rampa de acesso, de onde eu conseguia ver o meu carro original lá embaixo, cercado pela escuridão.
Desliguei os faróis. Abaixei um pouco a janela para deixar o som do mar e do vento entrar. E esperei. O frio entrava cortando a minha jaqueta, mas eu não liguei o aquecedor. Eu precisava ouvir tudo. Eu estava na torre de controle novamente, apenas observando a tela escura e esperando o invasor aparecer. A espera foi torturante. O relógio do painel marcava 3 horas da manhã. O vento assobiava entre o metal enferrujado. Minhas mãos estavam suadas, agarradas ao volante frio. Eu comecei a duvidar do meu próprio plano. Talvez ela estivesse em São Paulo, apenas monitorando a tela de um computador, rindo de mim. Talvez ela nunca aparecesse pessoalmente. E então, o som. O cascalho estalando sob pneus pesados. Uma SUV escura e blindada deslizou silenciosamente para dentro do beco dos contêineres, parando exatamente a 10 metros de distância do meu carro vazio. Os faróis altos iluminaram a poeira dançando no ar. O motor continuou ligado, um ronco grave e constante. A porta do motorista se abriu devagar. Ela desceu. O choque de vê-la fisicamente naquele ambiente foi como um golpe no estômago. Ela estava vestindo um sobretudo preto, as botas de couro impecáveis pisando no chão enlameado e sujo de óleo de navio. O cabelo estava perfeitamente alinhado, o rosto iluminado pela luz amarela de um poste distante. Ela caminhou até o meu carro, tirou um celular do bolso e apertou a tela. Imediatamente ouvi o estalo das travas do meu carro destrancando. Ela abriu a porta do motorista, inclinou o corpo para dentro e ficou alguns segundos parada ali, no escuro, como se estivesse cheirando o ambiente ou procurando algo no painel. A raiva que subiu pela minha espinha foi quente e absoluta. Ela não estava ali por amor. Ela não estava ali porque sentia saudades do nosso apartamento ou porque o arrependimento a corroía. Ela estava ali como uma inspetora, verificando se a prisioneira ainda usava a tornozeleira. Ela estava ali para garantir que o meu mundo ainda gravitava em torno do pânico que ela criava. Eu peguei o meu celular, liguei a câmera de vídeo, abri a porta do carro alugado com cuidado para não fazer barulho e comecei a descer a rampa a pé, caminhando nas sombras dos contêineres. O vento abafava o som dos meus passos. Quando cheguei a cerca de 5 metros do carro dela, saí da escuridão e parei sob a luz do poste. O ajuste no banco ficou desconfortável, Camila. Ela saltou para trás, batendo as costas na porta do meu carro. O celular escorregou da mão dela e caiu no cascalho, a tela rachando com o impacto. Ela ofegou, o rosto perdendo toda a cor, os olhos arregalados, fixos em mim como se eu fosse uma assombração que tomou forma. O ar de superioridade, a postura fria e controladora evaporaram em uma fração de segundo. Ela abriu a boca para falar, mas apenas um som seco e quebrado saiu. "Você está me gravando?" Ela conseguiu dizer finalmente, a voz tremendo de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Ela tentou dar um passo na direção da SUV, mas eu ergui a mão livre. "Não tenta fugir agora. Eu deixei a porta do seu mundo trancada para trás sem dar um pio, Camila. Eu aceitei a sua decisão. Eu não cobrei explicações, eu não pedi para você dividir as nossas contas, eu simplesmente saí. Por que você está violando as travas do meu carro em uma doca abandonada às 3 da manhã? Ela respirou fundo, tentando reorganizar a própria máscara. Ela tentou colocar aquela velha expressão de tédio no rosto, mas os lábios dela tremiam incontrolavelmente. "Você não podia simplesmente desaparecer", ela cuspiu, a voz ganhando um tom agudo e desesperado. "Você não lutou por nada. Você escutou que eu não te amava e foi embora como um covarde. Eu queria ver até onde você ia. Eu queria ver quando você ia quebrar e me ligar implorando para voltar. Você agiu como se eu não fosse nada." "Você mesma disse que eu não era nada", eu respondi, mantendo a lente do celular apontada para o rosto dela. O módulo de GPS, os 18 graus no ar-condicionado, os macarons,
a rádio do aeroporto. Você não é uma mulher com o coração partido, Camila. Você é uma perseguidora doente que perdeu o seu brinquedo. E agora eu tenho você em vídeo confessando que entrou no meu carro. Eu tenho o mecânico que removeu o rastreador. Eu tenho o número da placa desse carro que você alugou para cruzar a porcaria do estado só para vir me assombrar. Ela levou as mãos ao rosto, não chorando, mas puxando o próprio cabelo com força, o pânico tomando conta de vez. O controle tinha mudado de mãos. O radar estava apitando, e ela era a aeronave perdendo altitude sem motor. Tiago, apaga isso. Pelo amor de Deus, isso vai arruinar a minha carreira. Você sabe o que o escritório vai fazer se eu for acusada disso? Apaga isso. Nós podemos sentar e conversar. Eu retiro tudo, Eu apertei o botão de parar a gravação. O vídeo foi salvo direto na nuvem. Apontei o celular para o chão. O nosso voo acabou no dia em que você colocou aquele anel na mesa, Camila. Não tem comunicação de emergência. Não tem resgate. Se eu ver o seu rosto nessa cidade, se eu ouvir a porra do seu isqueiro na frequência da minha torre, se eu encontrar uma agulha fora do lugar na minha casa, esse vídeo vai para a corregedoria da polícia, para o seu chefe e para a sua família no mesmo minuto. Entra no seu carro, vai embora e nunca mais apareça no meu radar. Eu não esperei a resposta dela. Virei as costas, caminhei de volta para a escuridão da rampa e subi no carro alugado. Fiquei assistindo do alto enquanto ela recolhia os pedaços do celular no chão, entrava na SUV e acelerava de forma brusca, os pneus patinando no cascalho antes de sumir na estrada em direção à rodovia. O silêncio voltou a preencher as docas. Apenas o barulho das ondas quebrando na madeira podre e o vento soprando forte. Naquela mesma manhã, eu entreguei uma cópia do arquivo de vídeo e um laudo técnico do mecânico nas mãos do delegado da pequena cidade. Ele era um homem prático, viu as provas, ouviu meu relato e, imediatamente, expediu uma medida restritiva de emergência com base no rastreamento ilegal e na invasão de propriedade. Ele acionou a delegacia de São Paulo e ela foi intimada a depor assim que colocou os pés na cidade dela. O escritório de advocacia onde ela trabalhava descobriu sobre a denúncia, e como eles prezam acima de tudo por uma imagem limpa e impecável na mídia corporativa, ela foi afastada no dia seguinte. O pânico de perder o status foi o golpe final. Ela desapareceu. As redes sociais dela foram deletadas. Nenhuma mensagem, nenhuma aparição repentina. Apenas o silêncio real e verdadeiro. Os turnos na torre de controle continuaram. Eu observava os pequenos pontos verdes se movendo na tela escura, cruzando o espaço aéreo e sumindo no horizonte. Eu não sentia mais a necessidade de olhar sobre os ombros quando descia as escadas. A casa de madeira continuava rangendo com o vento, mas o ar-condicionado ficava desligado, e a geladeira só guardava as coisas que eu comprava. A Helena do quiosque continuou servindo café escuro, mas ela parou de me dizer que eu parecia estar fugindo. A paz não é um evento grandioso. Ela não vem acompanhada de fogos de artifício ou de uma grande epifania. A paz se parece muito com o barulho da chuva batendo no teto enquanto você bebe um café, sem a sensação de que está sendo observado. Eu recuperei o meu espaço. Eu mudei as fechaduras e aprendi que o silêncio só é assustador quando você não sabe quem está escondido dentro dele. Quando o silêncio é só seu, ele é a coisa mais reconfortante do mundo. Eu continuo morando aqui, continuo organizando os voos que chegam e partem. E agora, quando olho para a imensidão preta lá fora, eu sei exatamente o que tem lá. Apenas ar e oceano. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma história, onde o limite entre o término de um relacionamento e o comportamento obsessivo se apaga completamente. O que vocês fariam se percebessem que até os detalhes invisíveis da vida de vocês estão sendo manipulados por alguém que supostamente não os quer mais? Deixe a sua opinião nos comentários, eu leio todos.
E se essa história te deixou com aquele frio na espinha e você curte esse tipo de relato denso, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Ajuda muito a trazer mais histórias assim para vocês. Um abraço e até a próxima confissão.